Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui no primeiro congresso do Grupo Central, congresso que a gente está abordando sobre a saúde funcional integrativa. E aqui a gente está com o Dr. Clevison, com mais de 10 anos em experiência, trabalha com as terapias nutricionais injetáveis de uma forma bem individualizada, que é o que deve ser feito. E a gente vai bater um papo, né, sobre a realidade clínica dele, né, o que ele tem de experiência para somar na rotina de vocês, médicos também. E eu queria que você se apresentasse, Dr. Clevison, para falar um pouquinho da sua história e aí a gente começar a bater esse papo, que eu acho que vai ser muito eficiente, né, e vai entregar muita coisa para os profissionais que estão assistindo a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e realmente está de parabéns o Grupo Central, porque foi uma festa, um congresso bonito, bem organizado e rico em muitas informações, tá? Sim. E pessoas boas, como eu digo. Então, antes de tudo, meu nome é Clevison Carvalho Araújo, sou médico nutrólogo, com mais de 20 anos de formado em medicina e mais de 16 anos em nutrologia, que a minha formação base é a nutrologia. Por esse mundo da integrativa, para mim, eu descobri ele em 2009, eu acho. Então, desde 2009 eu entrei para o mundo da integrativa e me apaixonei, nunca mais parei. E eu digo, é uma medicina diferenciada, individualizada. É uma medicina que você consegue olhar seu paciente como um todo. E você... É uma coisa que eu digo assim, é gratificante para mim como médico, porque eu gosto do que eu faço. Quando você gosta do que você faz, é maravilhoso. Você saber que você está realmente ajudando o seu paciente. Você não está apenas maquiando ou usando uma coisa tipo assim, olha, uma queixa, um remédio, uma queixa, um remédio. Não. Então, a medicina integrativa é esta mágica que eu digo, que você olha o seu paciente e se encanta com os resultados que você alcança. Perfeito, é o que a gente sempre fala, né? Você tratar o paciente como um todo, você não ali tratar sintomas, né? E a terapia nutricional injetáveis, ela vem exatamente como essa estratégia, é quase que na verdade não é quase, né? É uma medicina preventiva. A medicina de injetáveis, digamos assim, as terapias injetáveis para mim foi um outro marco na minha vida. Por que eu digo que foi um outro marco? A gente, quando utiliza as substâncias orais, nós temos o processo de absorção, né? Então, se você tem um intestino saudável, se você tem uma alimentação perfeita, um estômago pleno, tudo certinho, você tem perda. Então, você não tem a 100% de absorção do que você está ofertando para o seu paciente. Já a medicina injetável, a terapia injetável não. 100% que eu oferto, 100% ele absorve. Sim. Então, como eu estava falando mais cedo com os colegas aí no Entre o Curso, a gente parece que tira o paciente de uma crise com a mão. Sai daqui, que aqui não está bom, vem para cá. Porque eu estou ofertando nutriente, eu estou ajustando aquele paciente, estou modulando ele, só que o que eu estou colocando, eu tenho a certeza que ele vai estar absorvendo. É exatamente isso. E diante dessa informação, que eu acho muito válido a gente falar, ainda mais em alguns momentos que acontece de algumas polêmicas, né, sobre soroterapia, né, que é um apelido que colocaram nas terapias nutricionais injetáveis, e é importante a gente abordar sobre exatamente a questão da absorção, que eu até brinco com alguns profissionais. Ah, tá, então a terapia nutricional injetável, ela não funciona. Se você está usando às vezes uma pessoa que está falando isso é a mesma pessoa que prescreve o suplemento na via oral, né? Que aí a gente está falando sobre farmacocinética, né? Como eu digo para todo mundo quando tem essa história, né? Porque no início, você quer fazer injetar porque você quer vender, né? Isso que esse povo fala. Gente, vamos lá, vamos raciocinar. Não interessa a profissão e a área. Médico, advogado, dentista, policial, tem os bons e tem os ruins, infelizmente. Como é que a gente vai saber se é bom ou ruim? Gente, não dá para saber. Você vai ter que investigar, você vai ter que ver se aquele profissional é de confiança. Por quê? Tem pessoas realmente que têm aquela visão mercantilista. É uma receita de bolo para todo mundo. Não é assim que funciona. A medicina injetável, gente, não é assim. Quando a gente fala na terapia injetável, é individualizada, é paciente por paciente, é queixa, detalhe, é organização, é saber se vai ter harmonia para ter resposta. Então, é realmente uma coisa individualizada, demanda tempo, conhecimento e estudos. Sim. A partir daí, você vai ofertar para o seu paciente, você vai fazer com que ele tenha todo aquele benefício. Aí quem não entende isso, entende o seguinte, não, é venda, você quer só saber. Gente, não é isso, isso é até ridículo, né, quando a gente fala. Sim. Como você mesmo falou, poxa, você não está passando oral, a diferença é que aqui está injetável. Aí eu digo isso para os colegas médicos que estão céticos. O oral absorve 100%, você tem certeza que absorveu 100%. Esse paciente é um paciente que tem um intestino inflamado. Ele absorve 70%, ele absorve 50%, não sabe. Está jogando no escuro com a saúde do seu paciente. Exatamente. Quando eu uso injetável,
ou intramuscular ou venoso, depende do formato que seja a oferta desse nutriente, eu tenho certeza, o que eu estou colocando, ele está absorvendo. E eu vou ter certeza, preciso de mais ou não. Uhum, Entendeu? exatamente. Eu sei o momento de colocar e sei o momento de tirar, porque eu vou monitorando com a parte dos exames laboratoriais. Simples. Exato. E o mais importante de tudo que eu digo, escute seu paciente. Quem manda no seu tratamento é o seu paciente. É as queixas deles, é a evolução dele, é a melhora dele. Então, na hora que você percebe que ele voltou a ficar mais disposto, que diminuiu processos inflamatórios, que ele está com mais energia, nossa, acabou. Aí você vai para a parte laboratorial, aí na parte laboratorial você vai equalizar e ver, pô, tá bom, aqui tá demais, aqui tá de menos. Não, aqui foi demais, vamos reduzir aqui, vamos aumentar ali. Então você vai personalizando. Personalização, é verdade. Porque Que é o segredo. É o segredo. Porque senão, se fosse assim, né, toda essa dificuldade, se não fosse real, a gente poderia fechar a porta dos hospitais, porque no hospital a gente usa basicamente pela via endovenosa Tudo, e pela via né? intramuscular. Exato, olha, eu sou até suspeito, porque eu já trabalho há mais de 10 anos nessa parte de injetáveis e eu sou realmente apaixonado. E quem não trabalha ou quem não conhece, estuda, vai ver. Estuda. Atiça a sua curiosidade, vai lá, vai pesquisar, vai ver. Nós temos tantos professores bons hoje. Sim. Olha, aqui eu encontrei o Tanuri, aqui eu encontrei o Dr. Arthur Lemos, tem o Murilo Pereira. Pô, eu fiz curso com o Murilo Pereira quase 8 anos atrás, gente, de saúde intestinal. Aí, isso serve para os colegas médicos que têm a mente fechada. Um nutricionista vai me ensinar? Vai, ele sabe mais que você. Olha, acaba com essa história de que eu sou médico. Não, você não sabe, a gente estuda e não sabe nada. A gente está aprendendo todo dia um pouquinho. Então, tenha humildade e vai atrás de quem sabe e aprenda. Aí você vai começar a perceber quanto que você é leigo no assunto. Que até hoje eu digo assim, caramba, tem muita coisa que eu ainda não sei. Muita coisa e eu fico na dúvida das coisas que eu sei. Porque a medicina vai evoluindo. E é isso que é a medicina. Todo dia tem coisa nova. Todo dia. É a questão da multidisciplinaridade, né? A gente saber até onde a gente pode ir, né? A gente saber o que a gente pode agregar na vida do outro profissional e vice-versa. E é importante também a gente entender sobre essa comunicação, você comentou aí sobre todo dia na medicina tem algo novo, todo dia. Então, a importância de você ter o suporte, igual a gente na Central já estava Já ia te dizer, eu vi o nascimento da Central, sou feliz demais, parabéns demais, o Renildo, foi uma ideia maravilhosa, quando ele lançou, estava começando o projeto de construção da Central, eu falei, Renildo, faz, porque nós temos carência disso. As poucas que tem, uma ou outras são confiáveis, um monte não é confiável, infelizmente, né? Então, é aquela história dos bons profissionais e dos maus profissionais. O Renildo lançou a Central, primeiramente com aqueles produtos mais industrializados, que foi o amino, que é, gente, perfeito esse suplemento, até eu estou apaixonado por ele. Aí ele falou assim, vou pular para injetável. Eu digo, Renildo, tem certeza? Ele falou, vamos lá. Nossa, e é outro mundo, porque a gente tem garantia do que o produto que eu estou usando é de boa qualidade. Sim. Então, realmente, o Grupo Central, para mim, eu estou desde o início da fundação dele lá. Verdade. E não largo. E eu recomendo, tá? É um dos parceiros que eu tenho de substâncias em uso na minha clínica. Sim, a gente fica muito feliz, obrigada por isso, porque é algo de cultura mesmo, a gente saber que o foco é o resultado do paciente, porque não adianta a gente estar aqui como empresa só querendo vender, né? Por isso que a cultura, os nossos clientes, né, os nossos parceiros, os que ficam realmente são os que estão dentro da nossa cultura, que é o médico que está ali, que ele tem direito de prosperar, né? É o trabalho dele, mas que isso é consequência do que ele está buscando para a vida do paciente. Né? Eu escutei de um professor há uns anos atrás, não estou lembrado corretamente como ele disse, ele falou assim, olha, não busque o sucesso, não busque o dinheiro, não busque a fama, faça uma boa medicina. É isso. A partir da sua boa medicina, o seu sucesso vem, a parte financeira vem, o seu status vem, tudo vem. Por quê? Quanto mais você servir a terceiros, mais você vai receber. Lei do universo, né? Exatamente. Tem até o livro que fala, que chama Lidere com Gratidão, que ele fala muito sobre isso, né? Sobre você liderar pessoas, né? E você como uma estrutura já robusta, né? Com uma clínica já consolidada no mercado, acredito que tem ali lideranças fortes e exatamente você como a parte principal, né, a cabeça ali da sua empresa, sendo replicada essa cultura para os seus colaboradores. E esse engajamento, né, da equipe toda para entregar o resultado, para chegar você com 10 anos na área de injetáveis, mais 20 anos de experiência, com a sua clínica estruturada, é algo que depende do servir.
e você servindo os seus colaboradores, tendo os seus colaboradores te servindo, consequentemente essa gratidão também é entregue para a vida dos pacientes, né? Não, Cultura. E muito. E os meus colaboradores, né, no caso lá, eles já têm uma visão também já até ampla em que sentido? Porque eles estão vendo, estão convivendo, estão aprendendo, às vezes, falar, doutor, se eu esquecer de fazer isso aqui para esse paciente, acho que vai ser melhor. Olha que fantástico. Eu digo, caramba, é verdade. Por quê? A gente vai atendendo, são várias pessoas, às vezes podemos passar alguma informação. E os nossos pacientes, como eu digo lá, são amigos. Nossos pacientes são amigos, são parceiros mesmo fiéis. Então, eles, às vezes, têm um pouco mais de intimidade para falar algum outro assunto com um colaborador, até com a gente mesmo. É engraçado isso. Ela falou assim, poxa, doutor, olha, a fulana ali me disse que tá sentindo tal coisa aqui, mas não queria falar que ela tava com vergonha. Eu digo, não tem problema, faz isso, vai lá. Aí passa aqui para a enfermagem vai e ajusta. Aí ela fala assim, doutor, resolveu. Aí depois que ela melhorou, ela volta, olha, eu não queria passar por cima. Eu digo, não, gente, aqui é uma casa aqui familiar, que o ambiente lá é familiar, que eu digo, que é para que você se sinta bem e eu possa proporcionar a melhor saúde, porque a saúde é a saúde física, é a saúde mental, é a saúde psicológica, é o bem-estar, é tudo. Então é isso que a gente prega, até brinca. A nossa visão é essa, que o paciente entenda que aqui é a sua casa. Exatamente. E engraçado, gente, tá muito insight aqui para vocês que estão aí estruturando as clínicas. Presta muita atenção no que ele está falando aqui, porque isso que ele falou de ter essa ponte com a equipe dele, que a equipe dele se sente confortável de chegar até ele e falar, doutor, a paciente X tá querendo isso, está com dificuldade de falar, ela faz a ponte. Então, dá essa liberdade, porque se você não tem a sua equipe de enfermagem como sua parceira, que ela tenha liberdade de poder te dar um feedback e você ter essa sabedoria de escutar, né, inteligência de escutar também, isso deixa todo mundo seguro, porque se sua equipe de enfermagem não tem a liberdade de virar para o seu médico e falar assim, doutor, na correria aqui, eu vi que saiu o erro de digitação, por exemplo, uma via incorreta. Se a sua equipe tem medo de falar com você, o que ela vai fazer nesse momento? Ou ela vai deixar de fazer a aplicação, o que é o certo, né? Ou ela simplesmente nem vai começar a ter olhar crítico em cima das prescrições e não vai levar essa segurança, que é muito importante. A equipe tem que ser alinhada desde a recepção. Exatamente. O processo é desde a recepção, entendeu? A equipe tem que estar alinhada, porque o seu primeiro contato no seu ambiente lá, quem é? É sua recepcionista. O primeiro contato dele é ela, então desde a recepção. Às vezes a paciente está tão angustiada, isso é comum e acontece, que ela não consegue nem esperar, ela já vai comentando, vai falando. Por quê? Pelo menos eu vou deixar mais um insight. Lá na minha clínica, a ordem é escute o paciente. Tá? Então, às vezes o paciente já senta na recepção e começa a despejar lá. Eu digo, olha, calma, conversa, faz a sua ligação com ele, escute ele, emita a opinião plausível e passe para mim. Que aí, chega na parte, eu vou tentar resolver o que eu puder, lógico. Entendeu? Então, é uma equipe, desde a recepção, a técnica de enfermagem, a de serviços gerais, tudo. Todo mundo tem que estar alinhado, falando a mesma língua, tendo a mesma objetivo, tendo o mesmo objetivo e a mesma fé. A mesma fé no crescimento, a mesma fé na melhora, a mesma fé na cura do paciente. Nossa, isso que você está falando assim, eu ficaria aqui o dia inteiro batendo papo com você, porque tem tanta coisa, e olha que a gente nem entrou para a parte dos injetados, dos ativos em si, né? Mas eu acho que é um momento que a gente precisava falar sobre isso. Inclusive, é uma carência que a gente vê muito na nossa consultoria, né? O médico, ele está lá, ele compra os ativos, ele acredita que aquilo vai funcionar, ele acredita naquilo, mas a equipe dele não tem um treinamento ou não está nivelada. Então, isso vai gerar o quê? Uma frustração, porque ele vai comprar algo que ele quer que os pacientes dele tenham, mas não vai conseguir vender. Porque venda faz parte do processo. Vender, quando eu falo isso, gente, é uma dor. A gente vende todos os dias, né? E é uma dor. É uma dor. Por que é uma dor? Nós médicos não somos ensinados a isso. Não temos educação para isso. Nós médicos temos uma educação quase clérica, que é para olhar assim, acabou. Eu digo, não, tira o tampão, olha como um todo e analisa. Vamos entrar um pouco nos ativos, porque até minha clínica, minhas colaboradoras me ajudam nisso. Em que sentido? Na época da pandemia, eu sempre usei, sempre gostei e sou apaixonado pela vitamina D. N fatores que ela tem, mas o mais simples para não perder muito tempo, né? Imunidade. Então, eu já incuti na cabeça das minhas colaboradoras, e elas perceberam e viram na pele o benefício da vitamina D. Então, você me perguntou, poxa, qual é o ativo que você mais gosta? Não tenho.
Não tem um ativo específico. Por quê? Eu olho o paciente como um todo e corrijo conforme a sua necessidade. Mas a vitamina D é um xodó para mim. É a queridinha, É né? a queridinha. Porque, gente, Base, né? se você não acredita ou acredita, tanto faz, use. Use você. Aí você vai ver. Então, fator imunológico, para disposição, para energia, para a regulação até hormonal. Então, tem a vitamina D. Eu uso para os meus pacientes. Como eu atendo muitos pacientes bariátricos, eu tenho pacientes idosos, eu tenho pacientes com Parkinson. Então, não é só aquela coisinha de emagrecimento, né? Que a gente pensa na nutrologia. Ah, é só emagrecimento? Não, tem também, claro. Faz parte, né? Então, eu tenho a vitamina D, eu faço com a B12, que é a metilcobalamina. Eu faço meus blends, que eu já montei, de vitaminas minerais para paciente bariátrico, pós-bariátrico. Sim, sim. Eu tenho os blends que eu já montei também, que eu utilizo lá para meus pacientes que vão fazer cirurgia plástica. Ah, quero fazer minha cirurgia plástica. Aham. Gente, vamos antioxidar, vamos desinflamar, vamos nutrir. E você vai fazer sua cirurgia plástica para quê? Para que você passe pelo processo cirúrgico da melhor maneira possível, com mais segurança. Não é quer dizer que isso aqui vai me impedir de eu ter algum problema. Não. É para te dar mais suporte para o seu pós. Exato. Para te preparar. Exato. Então a gente vai usando os injetáveis dessa maneira. E a central, nesse ponto, o Ornido é bem aberto, eu acho legal isso. Quando a gente quer alguma coisa nova, ele começa a pesquisar, começa a ver, começa a testar. Tipo o azul de metileno, uma coisa que eu uso muito. Nossa, fantástico também. Pois é, uma coisa É simples. simples. Uma coisa antiga. E muita gente não usava. A gente começou a usar injetável para paciente fadigado, para paciente que está com risco de Alzheimer ou até demência, para paciente que teve AVC, porque aumenta a perfusão cerebral. Sim, sim. Né? Então tem uns N's ativos, não tem o queridinho, né? E aí a gente vai falando e já vai lembrando de outro, mas a gente não tem tempo suficiente. Falta-nos tempo para dizer, porque o mundo é grande. E outra, não dá para a gente direcionar, vai depender sempre do que acontece dentro do consultório, com a queixa do paciente, com a análise da situação inteira para poder corrigir. Exato, você pontuou uma coisa aí no início também que eu achei fantástico, que é uma coisa também que a gente faz lá no grupo, sabe? Você falar de experiência própria. Porque lá no grupo a gente, todo ano, né, toda a empresa, todos os funcionários, a gente disponibiliza a aplicação da vitamina D, ou do ADEC, né, que é o booster, das vitaminas lipossolúveis. Vitamina K, vitamina D, vitamina E. Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente entrega o aporte, né, claro que a gente já prepara todos os pacientes para que eles façam os exames, né, e a gente tem uma parceria com a Clínica Integrativa, né, com a doutora Márcia, então a gente tem todo esse apoio, e aí todos os funcionários eles têm acesso a isso. Por quê? A gente tem que vender o que a gente acredita. Por mais que uma pessoa que não vai tratar direto com o paciente, ou com o nosso cliente, né? Mas isso é uma regra básica, né, gente? Básico. Porque isso serve para alguns colegas que falam assim, poxa, eu vou ter esse custo. Gente, não é custo. A sua equipe tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Como é que você quer levar a saúde para alguém se você não está e a sua equipe pior ainda? É verdade. Imagina, chega um paciente lá na sua clínica, no seu estabelecimento, cheio de queixas, ela olha para os seus colaboradores dessa maneira, sem ânimo, sem disposição. Poxa, eu já estou sem ânimo. Eu olho para uma pessoa com menos ânimo ainda, acabou. Vender saúde sem ter saúde? Não dá, gente, não. Então, realmente, lá na minha clínica também eu faço isso. Eu chego com os meus pacientes, vamos lá. Começo pelo básico, vamos vermifugar geral. Vamos vermifugar geral, vermifugou, beleza. Vamos agora fazer a nossa reposição de vitamina D. Eu uso normalmente 600 mil, o blend, né? Com o ADEC, KEDA. Aí eu boto uma média, normalmente a cada 2, 3 meses fazer uma. Doso o exame, não está no patamar que eu gosto. Eu gosto da vitamina D como nutracêutica, então eu quero doses beirando 100 ou até um pouquinho acima. Então, a cada 2, 3 meses eu faço uma dose das minhas colaboradoras. Doutor, hoje, eventualmente, eu tô com aquela sessão de resfriado. Uso um peróxido, ó, tá bem? Poxa, eu tive uma crisezinha alérgica, eu já uso uma vitamina C concentrada. Então, a gente vai fazendo. Eu quero que minhas colaboradoras tenham mais saúde do que eu até, como eu digo. Para quê? Para que meus clientes cheguem e vejam assim, poxa, aqui tem saúde, aqui o negócio flui. Até para passar melhor confiança para eles, para quem não me conhece. Como eu digo, meus pacientes não são pacientes de momento. Eu tenho pacientes desde que eu cheguei, que eu sou paraense, gente, mas moro no Maranhão. Ó, Lençóis Maranhenses. Ai, que sonho. É um convite. Maravilhoso, já tá realmente vale a pena, tá? Então, desde que eu cheguei no Maranhão, então eu tenho os pacientes que eu atendo, eu até brinco, eu atendo bisavô, avô, o pai. Tô já começando a atender até neto. Eu digo, gente, não, criança não. Porque até os 12 anos eu atendo 12 anos em diante. Antes disso, não, deixa para pediatra mesmo. Então, a gente vai vendo. Às vezes chega a família inteira. Poxa, tá na época das nossas vitaminas. Eu digo, calma, vamos lá, vamos conversar, vamos ver, vamos analisar, vamos organizar. E a gente vai ajustando. Então, eu quero que meus pacientes, quando cheguem lá na clínica, eles sintam aquela energia positiva, aquela coisa boa, que tá todo mundo bem. Então, eu não deixo, como eu digo, eu não deixo ninguém adoecer lá.
É O exatamente. objetivo é esse, é que ninguém adoeça, que nós envelhecemos com saúde, né? E de quebra também é uma valorização do funcionário, do seu colaborador. E ele se sentir valorizado, se sentir cuidado, o que vai acontecer? Ele vai replicar isso para o paciente sente. E assim, principalmente na área da saúde, é uma carência do paciente, é essa, de você ter um médico que olha no seu olho. Então, se ele sabe que a própria equipe dele é cuidada, ele vai pensar assim, nossa, ele cuida da equipe dele, né? Ainda mais no mundo hoje, que tudo é dinheiro. Né? E é uma coisa assim, que empresa tem que ser com você, ter o seu lugar, e pronto. Não, mas você cuidar do seu colaborador e ele passar isso para o seu paciente vai se sentir totalmente seguro naquele lugar. Fala assim, nossa, você cuidada de fato. Eu comento com meus colaboradores e comento com alguns pacientes também. Hoje, eu acho que hoje um médico nutrólogo com uma visão integrativa é aquele antigo médico clínico do passado, sabe? Aquele que ia lá na casa do paciente, que analisava ele inteiro, que escutava ele, que via, tentava resolver o máximo que ele podia. Chegasse ao ponto que ele via assim, acabou a minha competência aqui, vou indicar para tal pessoa que tem uma competência maior do que a minha. Então, eu acho que o médico com a visão mais integrativa, eu acho que é esse médico clínico do passado, que tem uma visão mais aberta, uma visão mais inteira do paciente, mais completa, entendeu? Então, acho que isso é legal, né? É muito legal. Assim, o nosso papo assim, foi fantástico. Não foi nada combinado, não foi né? nada combinado, nada vamos sobre o planejado. quê? Eu digo, não sei, eu prefiro assim. Vamos conversar. Mas é mais legal. Só faltou um cafezinho aqui, eu mineiro, então só faltou um verdade. cafezinho aqui pra gente. Mas assim, gente, eu quero te agradecer demais, doutor. Foi um prazer recebê-lo aqui. E só para fechar, né, tudo isso que você falou, a gente vê a carência no mercado dos profissionais que tem essa dificuldade, igual você falou, não aprenderam na faculdade. E aqui no nosso evento, né, a TGPM está aqui com a gente e eles estão com o lançamento de uma consultoria, que é uma média de 40 horas, se não me engano, uma consultoria bem robusta, para ensinar exatamente sobre isso, que o médico não aprende, o que é vender, o que é gerir, né? Na verdade, ensinar a equipe dele a vender, mas no sentido saudável, uma venda como consequência, um treinamento, avaliação de métricas, avaliação de gestão, de fato, para saber por que o paciente está indo e não está voltando, para você poder acompanhar isso de perto, né? Experiências como clínicas que já estão aí no mercado, você vai aprendendo na marra, né? Na marra e com muitos cursos paralelos mesmo, porque realmente na graduação da medicina, nas especializações e nas residências da vida não existe isso. Você só entende aquela reta que eles te fornecem. Então você vai mesmo na cara, na coragem, nos erros e nos acertos, nas orelhadas dos colegas, até que você vai descobrindo o caminho. E vai fazendo cursos para isso. Então, pô, legal esse projeto. Eles estão lançando aqui no evento TGPM, né? Da Support Health. Eu estava conversando com o Renildo, eu falei, pô, Renildo, hoje eu tenho que usar 2 programas. 2 programas, um médico, prontuário e um administrativo. E ele falou, não, a TGPM já está englobada. Eu digo, opa, vou olhar com carinho isso aí. E agora com uma consultoria específica para a gestão da clínica, mas é exatamente isso. O médico comprar os ativos que ele acredita, que ele sabe que vai dar o resultado do paciente dele, mas a equipe precisa explicar isso para o paciente, vender isso para o paciente, mostrar ao paciente que não é só, que você não está vendendo injetável, você está vendendo um tratamento. Isso que eu ia falar. Eu digo para meus pacientes, tem pacientes que, quando eu digo assim, os pacientes mais que são comerciantes, né? Tem pacientes que vivem do comércio. Como nós temos esse paciente que é do comércio, ele tem aquela via de venda. Ele fala assim, doutor, tá me vendendo. Eu digo, não tô te vendendo nada. Eu tô te oferecendo o que há de melhor e a escolha é sua. Agora, se você me perguntar, poxa, se eu usar isso aqui, eu realmente vou ter uma boa resposta? Vai. Essa resposta vai ser lenta? Provavelmente não, porque eu tenho 100% de certeza do que eu estou te ofertando, você está recebendo. Você vai ficar satisfeito? Absoluta. E outra, ainda até brinco, vai viciar. Vai viciar? Eu vou ficar viciado. Eu digo, vai, sabe por quê? Porque você vai perceber que você rejuvenesceu, você está com mais disposição, você está com mais energia, você não está mais com aquelas queixas de fadiga, de cansaço, de disposição, de baixa, de tudo que tem. Fala assim, caramba, por causa de um pequeno investimento na sua saúde, você atingiu aquilo aí, você vai deixar de fazer esse investimento? Então vicia. Você vai viciar em saúde. Exato. Vício em saúde. Então, não é venda, é investimento. O problema é que nós não temos a cultura de oferecer. Exato. A gente não sabe oferecer o nosso serviço, a gente não sabe mostrar. A gente só sabe executar, parece macaco amestrado. Né? E aí, exatamente, até isso você vai ver porque é pensar no paciente em todo momento. Por quê? Coloca na ponta da caneta tudo que aquele paciente investiu em via oral, sem falar a dificuldade, né? Aí o paciente começa a
compra um suplemento via oral, começa a tomar e desanima, porque o resultado está demorando. Por quê? Às vezes a absorção ali não está tratando como todo, a absorção está inadequada. Eu vou usar a vitamina D como exemplo. Vou usar a vitamina D como exemplo porque é mais fácil até para o paciente entender a conta. Uma injeção de vitamina D de 60 mil unidades, ele vai aumentar de 20 pontos, 25 mais ou menos por aplicação. Tá? Dependendo do grau que eu quero atingir, eu tenho que fazer 3, 4, até um pouquinho mais. Mas normalmente 3 resolve. Aí o paciente, não, doutor, eu quero oral. Beleza, vamos lá. O oral eu passo, não vou dizer a mão da marca, né? Mais de 50 mil unidades, uma por semana, tantas semanas. Segundo o paciente vai, comerciante, ele vai para a ponta do lápis, poxa, eu gastei aqui na farmácia quase 600 reais e não subiu nada. Eu digo, porque a sua absorção. Tem paciente que sobe, tem paciente que não. Eu até brinco de estatística. De 10, 2 resolvem. Sim. 8, 2 resolvem. 2, 3 não resolvem nada. E os outros 5 ali, 4, 5 fica na mediana. Só que é o investimento que ele fez para ter uma resposta mediana. Exato. Então o paciente mesmo fala assim, não, doutor, bora fazer a mesma injeção. Eu digo, é. Tá vendo? Então não é venda, é você mostrar para o seu paciente que é um investimento. Sim. Investimento em saúde. É mais uma ferramenta que você tem para entregar resultado, né? Porque a gente não elimina via oral, mas a gente vai trazer você para um momento que você está precisando para chegar em um eixo e a partir daí a gente faz manutenção. Exato, é o que eu digo. Para sair do buraco, não adianta botar conta-gota. Conta-gota. Para sair do buraco, eu preciso encher o tanque, eu preciso encher o poço, deixar no limiar. Aí sim, eu venho com o conta-gota para tentar manter a estabilização. Não é que o oral não presta, não funciona. Sim, não. É porque a gente que já usa injetável é tão maravilhado com a resposta tão rápida que acaba esquecendo. Mas não, a gente atinge o patamar que a gente deseja com aquele paciente, que ele esteja bem, esteja com todas as suas reservas em dia, com sobras. Aí a gente muda para o oral para fazer a manutenção, gente, para manter a estabilização. Porque a gente não quer colocar o paciente ali o resto da vida, não é isso. A intenção porque o injetável não é para todo mundo e nem toda hora. Nem todo mundo, nem toda hora, nem todo momento. Tem o momento, tem o paciente, que é a indicação, e tem, claro, os períodos, porque tem períodos que necessita ter um pouco mais de reforço em uma determinada substância ou não. É isso, gente. A gente finaliza aqui. Na nossa consultoria, a gente tem na Central Injetáveis todo esse suporte, né? Quem tiver interesse em relação a essa consultoria também da TGPM sobre vendas, sobre todo esse processo de gestão, pode entrar em contato com a gente também, que a gente consegue direcioná-los, né? Que a TGPM é uma empresa que faz parte do nosso grupo, é parceira do nosso grupo. E aqui a gente pode também direcionar para as nossas redes sociais, Central Injetáveis Brasil, e também as suas redes sociais, queria que você deixasse. A minha é Dr. Clevson, com K, tá? KLEBSON, Dr. Clevson, _, nutrologia. Perfeito. Então, pode nos encontrar nesse mesmo espaço. Quero te agradecer demais, foi um prazer. Eu que agradeço, foi ótimo, viu? E espero ter outras oportunidades. Não foi nada combinado, não foi nada certo, foi assim, espontâneo, como eu digo, eu prefiro assim, porque a gente vai conversando em aberto e deixa o leque aberto, não tem uma regra, né? Isso é mais legal. É uma pena que não tem mais tempo, mas a gente vai ter outros momentos. Tem outros momentos. Com certeza. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado, gente.